E o Café Moreta de volta, dessa vez com um pesquisador que eu tenho a honra de ter por perto há muitas décadas, o querido professor Dr. Paulo Roberto Cardoso. Vamos rodar a vinheta e, na sequência, começamos a nossa conversa. Professor Paulo Roberto Cardoso, seja muito bem-vindo. Para quem não conhece o professor Paulo Roberto Cardoso, ele é bacharel em Direito, em Letras, mestre em Filosofia do Direito, doutor em Filosofia do Direito, com uma série de estudos na área de estudos estratégicos, entrou e é muito respeitado em várias das academias militares que a gente tem no Brasil, é um defensor histórico dos estudos estratégicos, quando desenvolvidos também nas academias e universidades civis, é o fundador da Sociedade dos Amigos da Marinha em Belo Horizonte, é o presidente, fundador da SOAMAR, como a gente diz, e hoje é pesquisador em pós-doutorado na Faculdade de Direito da UFMG, lecionando, inclusive, assumindo as disciplinas de estudos estratégicos no bacharelado em Ciências do Estado, ele que foi um dos primeiros professores a atuar no bacharelado em Ciências do Estado e que tem uma liderança enorme nessa área de pesquisa. Seja muito bem-vindo, querido. Obrigado, professor Borges Horta. Que bons ventos o trazem. É o centenário da Marinha em Belo Horizonte, em Minas Gerais, que ele traz até aqui dessa vez? Também, mas sobretudo o privilégio de estar podendo, mais uma vez, estar dialogando com o meu orientador de sempre. Imagina, eu tive a honra de orientar a pesquisa de mestrado do Paulo Roberto. Na época ele escreveu uma dissertação muito interessante sobre Carl Schmitt, que ele não publicou ainda, mas não tive a honra de continuar orientador dele no doutorado. Ele fez o doutorado sobre a dietética cultural com o professor Joaquim Carlos Salgado, que também foi meu orientador de doutorado. O que é dietética cultural? Muito sinteticamente, professor Borges Horta, e para aqueles que costumeiramente confundem dietética com dietética, ou com dialética? Ou com dialética, seria mais prudente, a raiz do verbo é grega, é a mesma raiz. Mas dietética é um conceito que remonta a Ciro, o persa. Muito simples, sinteticamente, hoje, por sinal, muito aplicado sobre outros termos, sobretudo termos em inglês, que é a língua da moda. Dietética é, resumidamente, vencer antes de lutar. Vencer antes de lutar significa você vencer no plano do imaginário, do simbólico, né? E hoje nós estamos assistindo isso com muita frequência, na mudança da natureza como a guerra tem sido travada. Mas já agora sobre outros nomes, guerra cognitiva, lawfare, né? São termos mais glamurosos para dizer algo que já é de conhecimento desde os persas de Ciro. A dietética, olha só, o trava-línguas apareceu. A dietética é então o mecanismo de travar-se guerras culturais? Também, sobretudo porque essas guerras culturais, essas guerras comunicativas, essas guerras semióticas, bem lembrado, se dão exatamente no plano da conquista do imaginário e trabalhando o simbólico, né? E com isso você altera até mesmo matrizes culturais e civilizacionais. Este conceito, se conectado à obra tão cara a nós, estudiosos do tema, do professor Samuel Huntington, Choque de Civilizações, ela fica muito clara, né? Como ela se dá hoje, por exemplo, em relação às matrizes religiosas, né, que são parte integrante da matriz cultural de civilizações. Ou no campo do direito, né? Nós que somos herdeiros da tradição do direito germano-romano, estamos costumeiramente assistindo à importação de conceitos do common law, né? Ou melhor, estamos já há algum tempo assistindo como uma sedução nas academias
já entre os operadores de direito, nas nossas instituições jurídicas, a sedução de se fazer suas pós-graduações, não mais no mundo da latinidade, no mundo germano-romano, mas hoje há quase que uma predileção absoluta por fazermos essas especializações no universo anglófilo, em universidades americanas e inglesas. Isto assinala uma mudança, uma alteração, ainda que não tão perceptível, num dos aspectos civilizacionais, que é justamente o direito, como a religião. Como a língua também. Como a língua também, muito bem lembrado, professor. Como a língua. Eu sei de seu apreço, de seu rigor com relação à língua, né, e sente isso no seu magistério cotidianamente. Muito sinteticamente, então, é isso. São as chamadas guerras semióticas, culturais, comunicacionais, nada mais são que dietética. Esse é o seu magistério. Você é muito reconhecido, inclusive pelos nossos alunos na UFMG, onde você foi estagiário docente enquanto fazia o mestrado e o doutorado, depois professor voluntário, professor convidado, agora está em estudos pós-doutorais e tem atuado na graduação e na pós-graduação como pós-doutorando, mas sempre tornando esse magistério, o magistério de olhar os conflitos, menos com o olhar daquilo que a gente chamava de hard power e mais com o olhar do que se convencionou chamar de soft power. Não um poder duro, mas um poder brando, um poder suave, que é o poder da cultura. Na sua vida, na sua trajetória, na sua militância, você que é uma pessoa que vem de uma militância em defesa da democracia, uma militância longa em defesa da democracia. Bom, longa pelos cabelos brancos também, é evidente que a gente reconhece essa longevidade das batalhas travadas pelo professor Paulo Roberto. Mas há 8 anos, Paulo Roberto está à frente da Sociedade Amigos da Marinha em Belo Horizonte. Quais foram as principais batalhas travadas? Há um jogo de convencimento em termos de capital simbólico, de capital cultural, de soft power em relação à presença da Marinha em Belo Horizonte? Eu digo isso pelo seguinte, porque as pessoas vão dizer Marinha, mas em Minas Gerais não tem mar em Minas Gerais. E aí a gente para e pensa, mas Minas Gerais não é a caixa d'água do Brasil? Minas Gerais não tem mais água do que como estado organizado e sistematizado para consumo? Não faz sentido nós reconhecermos a Marinha como fundamental para todos nós? E eu digo isso também como sou amarino, que eu também sou amarino, também sou amigo da Marinha e também reconheço o papel proeminente que a Marinha precisa jogar em Minas Gerais. Você acha que a sua concepção teórica ajudou na sua construção prática nesses anos todos de defesa do papel da Marinha em Minas Gerais? Não só ajudou, como foi fundamental. E esta trajetória... professor, você está me dando uma oportunidade única de resgatar, inclusive, a participação do Tribunal de Contas de Minas Gerais neste processo, né? O senhor generosamente coloca, eu fui forjado na escola mais preciosa que tem este país, que é o movimento estudantil, nos distantes anos 80 e 70, do século passado, portanto, os cabelos brancos... Milênio passado, inclusive, também. Na cidade do Recife, na Universidade Federal de Pernambuco e na Universidade Católica de Pernambuco. E isso é uma trajetória, o que me levou, já naqueles anos distantes de 76, 75, ao Recife, era a Marinha, onde eu ia, então, prestar o meu serviço militar. Esta oportunidade marcou-me sobremaneira. Eu acalentei e trago isto comigo. Retornado a Minas Gerais, eu tive a oportunidade me proporcionada por esta casa, pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais. Nunca é demais dizer que nós estamos gravando na Escola de Contas e Capacitação o professor Pedro Aleixo, nos estúdios da escola, muito gentilmente cedidos pelo tribunal. Por isso ele diz aqui,
Aqui estamos no prédio, nos prédios, num conjunto de edifícios do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a quem, mais uma vez, agradecemos muito. Mas, por favor, continue. Pois bem, esta instituição, Tribunal de Contas, possibilitou-me, no distante ano de 2004, ir cursar o curso de Altos Estudos de Estratégia e Política na Escola Superior de Guerra, no Rio de Janeiro. Em 2 oportunidades, essa instituição me respaldou e me oportunizou uma experiência que enriqueceu-me sobremaneira, quer no aspecto de vida e mesmo de pesquisa e de estudos. Tanto em 2004 como em 2013 no curso superior de inteligência estratégica. Nessas 2 oportunidades eu tive a oportunidade de meus primeiros contatos com esses estudos estratégicos, com essa pesquisa em torno de planejamento estratégico, numa escola que se dedica justamente a estudar o destino do Brasil e pioneira no planejamento estratégico no Brasil. Pois bem, as astúcias da razão, como o senhor tanto gosta deste conceito hegeliano, oportunizou-me naquele momento estabelecer um relacionamento fraterno, amigo, respeitoso com o então comandante da escola, Almirante Leal Ferreira, com raízes familiares em Minas Gerais e um grande pesquisador e estudioso da figura do estadista Raul Soares de Moura, que governou Minas Gerais e que traz em sua biografia um aspecto apenas absolutamente peculiar e desconhecido, sobretudo de nós mineiros. Raul Soares de Moura foi o único ministro civil da Marinha, até porque já não existe mais o Ministério da Marinha, né? E ele, então, no governo do presidente Epitácio Pessoa, ocupou o Ministério da Marinha e marcou a sua passagem por ali, e, em função disso, muitos estudiosos e pesquisadores se dedicam à figura de Raul Soares de Moura, entre eles o Almirante Leal Ferreira. Este diálogo em torno deste personagem teve desdobramentos estratégicos, né? Nós vivíamos em Minas Gerais uma anomalia. As pessoas, professor Borges Horta, gostam de fazer pilérias. Minas tem bar, mas não tem mar. Não é verdade. Minas tem mar. E a Marinha está em Minas Gerais há 100 anos. Há um século, este ano, comemora-se a presença da Marinha em Minas Gerais, aqui estabelecida em Pirapora, pelas mãos do presidente Arthur Bernardes, mineiro de Viçosa. Pois bem, o Almirante Leal Ferreira, no ano de 2018, ou 2017, foi condecorado no Tribunal de Contas, com a comenda do Tribunal de Contas. E, num gesto de desprendimento, de apreço e respeito a essa instituição que o condecorava, veio a Belo Horizonte receber esta comenda no Tribunal de Contas de Minas Gerais. Oportunidade na qual fez uma visita de cortesia ao governador do estado, à época, o governador Fernando Pimentel, e constatou a anomalia que existia em Minas Gerais. Minas Gerais ficava subordinada à Capitania dos Portos do Espírito Santo, à Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, à Capitania dos Portos de São Paulo, à Capitania dos Portos de Goiás e do Distrito Federal. As pessoas podem achar que isso fosse irrelevante, embora tivéssemos uma Capitania dos Portos em Pirapora, né? Já hoje centenária. Mas no cotidiano das pessoas, do profissional pescador, do praticante de esportes náuticos, isto gerava um absoluto tumulto, porque toda a processualidade, a documentação, tudo que é requerido pela lei, dependia-se de que essas pessoas fossem a Vitória, ao Rio de Janeiro, a Brasília ou a São Paulo. Então, o comandante da Marinha, o Almirante Leal Ferreira, na solenidade no Tribunal de Contas, já anunciou a sua determinação de levar ao almirantado o projeto de não apenas
criar uma delegacia fluvial em Belo Horizonte, mas de transferir a capitania dos portos de Pirapora para Belo Horizonte, transformando-a em capitania fluvial e unificando geograficamente a jurisdição dessa capitania, já então sobre todo o estado de Minas Gerais. As pessoas então se tomam de perplexidade ao tomar conhecimento desse aspecto, mas é relevante frisar que a primeira visita de um capitão dos portos do Espírito Santo, que detinha jurisdição sobre toda a região do Vale do Aço, e incluindo aqui Belo Horizonte, foi em 2017. Até então não tínhamos recebido a visita de um capitão dos portos. Isso, evidentemente, é muito significativo, porque compete à Marinha, evidentemente, tratar também das águas fluviais. Né? O patrimônio fluvial, as bacias hidrográficas, isso evidentemente é de interesse de segurança nacional, lógico, um recurso necessário para a vida das pessoas, a água é fundamental, e é claro que a Marinha não tem só a competência, como é que vocês dizem? Águas azuis. Águas azuis e águas verdes. E águas interiores. E águas interiores. Como é que fica essa questão hoje, como sou amarino, eu lhe pergunto, como é que fica a questão das bacias hidrográficas e da luta pela instalação ou ampliação dos comitês de bacias hidrográficas? Parece que no Brasil são mais de 200, é isso? Quantos em Minas? Professor Borges Horta, o senhor nos dá uma excelente oportunidade de tocar num assunto da maior relevância, visto que a água é um bem finito e é hoje, já não mais no futuro, razão de guerras. Há disputas pelo domínio da água. Estamos assistindo isso no presente momento na Argentina, no Chile, para ficarmos apenas aqui por perto. Mas antes de adentrar neste assunto, eu gostaria de lhe dar um dado de muita relevância. Minas tem um mar, que é o Mar de Furnas, onde hoje é anualmente realizado o maior exercício militar em Minas Gerais, pelo Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, que anualmente fazem esse exercício em Furnas, onde conhecemos como Mar de Furnas. Por quê? Porque o volume de águas do Mar de Furnas, do Lago de Furnas, equivale a 4 vezes o volume de águas da Bacia da Guanabara. Hoje já lá... 4 vezes o volume de águas da Bacia da Baía da Guanabara. Lá hoje, a Marinha do Brasil já tem um aeroporto, uma base aérea expedicionária, que era um aeroporto que atendia a Eletrobras, então. Com o processo de privatização da Eletrobras, a sua sucedânea houve por bem transferir este aeroporto para a Marinha do Brasil, transformada hoje em base aérea expedicionária. Mas o tema que o senhor nos traz é da mais absoluta relevância. O comandante da Marinha é, por determinação legal, autoridade marítima. O que significa? Significa que ele é autoridade nas águas azuis, nesse vasto litoral nosso, onde se situam nossas riquezas petrolíferas de gás e até mesmo riquezas desconhecidas e inexploradas, né? A chamada Amazônia Azul, que é uma vastidão equivalente à nossa Amazônia Verde, em termos de extensão. Então este é o grande desafio da Marinha, ter a presença dissuasória neste vasto universo. Porque, lamentavelmente, e aí entra a função, a missão da SOAMAR. O brasileiro, sua relação com o mar, restringe, no mais das vezes, à praia e ao horizonte que ele consegue alcançar. Mas as nossas fronteiras marítimas se estendem por muito mais. E é um espaço, como o senhor muito bem colocou no seu texto sobre urgência e emergência do constitucionalismo estratégico. Obrigado. É o cenário estratégico brasileiro, o Atlântico Sul e a costa ocidental. Então, esta presença é fundamental. Mas em função da carência histórica de recursos e de uma cultura estratégica, o que ocorre?
ocorre que o aspecto das águas interiores vinha sendo historicamente relegado, né? Mas no momento presente, o comandante da Marinha e o almirantado estão sensibilizados e voltados, inclusive, através de sua diretoria-geral de navegação, a esta questão premente das hidrovias, que se impõe. Uhum. O Brasil não pode mais prosseguir refém de um modelo de transporte rodoviário, com as consequências dramáticas e econômicas que conhecemos. E as hidrovias, sobretudo para o agronegócio, no Arco Norte, elas são absolutamente fundamentais, para não lembrar o papel do Rio São Francisco, o rio da unidade nacional. Esta, então, é uma das missões da Marinha do Brasil e de seu comandante como autoridade nas águas anteriores. Interiores. Interiores, isso. Correto. O tema que o senhor traz das bacias hidrográficas é de fundamental importância. Não existirão rios se essas bacias hidrográficas não forem preservadas. Note bem, são mais de 200 bacias hidrográficas, salvo engano, em Minas Gerais são 7 ou grandes bacias, ou 14, não me recordo bem no presente momento. E a legislação criou esses comitês de bacias hidrográficas exatamente para cuidar da preservação dessas bacias. Volto a lembrar, a água é um bem público finito. Se não preservarmos essas bacias, não teremos a caixa d'água do Brasil, porque não teremos rios. Pois bem, professor, causa-me grande perplexidade, uma absoluta perplexidade, que 2 instituições no Brasil não estejam presentes nesses comitês de bacias hidrográficas. Quais são? O sistema tribunais de contas. Se a água é um bem público, se a água é um bem finito, os tribunais de contas têm necessariamente que ter presença nesses comitês para colocar o seu olhar presente, fiscalizador e preservador, como política pública a preservação dessas bacias hidrográficas. A segunda instituição, por si só, é autodeclaratório, é a Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil não cuida apenas das águas azuis, cuida das águas interiores também. Então, eu sou tomado de perplexidade ao constatar a ausência dessas 2 instituições nesses comitês de bacias hidrográficas, quando já é de conhecimento de todos a presença nesses comitês de bacias hidrográficas, através de pseudas organizações não governamentais, de grandes corporações multinacionais que dependem da água. Para fazer cerveja e refrigerante. Para fazer cerveja, refrigerante, água mineral, que são sugadas de nossas bacias hidrográficas, dos nossos lençóis freáticos, né? E a ausência dos entes estatais que se relacionam com este tema. Eu tenho certeza que a sua voz se levantando nessa direção já vai começar a fazer muita diferença. Mas eu queria te fazer uma última pergunta, que diz respeito diretamente ao nosso Centro de Excelência Jean Monnet. O professor Paulo Roberto está hoje engajado num projeto de pesquisa em sede de pós-doutorado intitulado Fronteiras do Estado, Geopolítica, Geodireito e Cybersoberania. Só o projeto já daria uma entrevista inteira. Mas eu quero fazer uma pergunta. E apenas uma pergunta que ele achará muito capciosa. O supervisor do pós-doutorado sou eu mesmo, então é quase uma cobrança pública. É verdade que dentro do nosso projeto de estágio pós-doutoral vai ser publicado um texto inédito do Alexandre Kojève, chamado Esboço de uma Doutrina da Política Francesa, defendendo a ideia de um império da latinidade? O que você nos diz sobre isso? Vamos realmente conseguir publicar essa tradução, finalmente? O professor José Luiz é um grande provocador e um professor na verdadeira essência do termo. Muitos estão professores. O professor José Luiz é professor. E
esta relação de orientando e orientador tem sido fundamental para a minha própria existência, porque sempre há um desafio para a próxima década. Ah, não, para a década não. Essa tem que ser para o próximo mês, para o próximo semestre no máximo. O professor José Luiz traz um tema, a meu juízo, conectado às reflexões geopolíticas e geoestratégicas, absolutamente fundamental, até mesmo para o Jean Monnet e para esta relação do Brasil com a Europa. Esse texto é um texto do filósofo franco-russo, Alexander Kojève, um dos tradutores de Hegel para o francês, e é um paper, aparentemente sem grande repercussão na época a qual foi escrito. Assessorando o presidente Charles de Gaulle, ao fim da guerra, a Europa devastada, né, entre o senhor do mundo, o Marechal Joseph Stalin, e os aliados ocidentais, ele produziu um paper no qual ele sugeria ao presidente de Gaulle que articulasse o que ele chamou de Império dos Latinos. Ou seja, que se consolidasse um bloco da latinidade, né? Notem, a latinidade europeia, Portugal, Espanha, França, Itália, a pequena Romênia, a província romana da Trácia, perdida lá nos Cárpatos, e toda esta Iberoamérica, chamada pela sociologia francesa de América Latina. Imaginemos a repercussão disto nos dias de hoje. Pois bem, o presidente Charles de Gaulle, atento, implementou ou tentou implementar esta orientação estratégica. A sua célebre viagem à América Latina testemunha bem disto, quando ele no Quebec bradou "Viva o Quebec livre", ou seja, levando a latinidade presente no Quebec francês à busca de sua autonomia, o que na época gerou grande crise entre os anglófilos. Pois bem, hoje, meu caro professor, quando a China traduz o nosso centenário professor Darcy Ribeiro no seu livro O Povo Brasileiro, ela está nos mandando um recado. Uma civilização milenar nos manda um recado. Por quê? Quem primeiro profetizou entre nós a nova Roma foi o professor Darcy Ribeiro. Uma Roma negra, ameríndia, ibérica, latina, né? Então, a latinidade, o resgate da latinidade, me parece estar com a sutileza típica dos chineses que acabam de nos ensinar Tucídides, né? Está aí. E nós temos dialogado muito sobre isso. A fragmentação, a cisão tão clara hoje, este momento que o sociólogo francês, o Todd, né, Emmanuel Todd, e que tivemos a oportunidade de ler numa disciplina do professor Borges Horta, assinala como o declínio do Ocidente pode ter na latinidade, seguramente, o seu momento de recuperação. Mas isso fica para um próximo Café Monnet. Meu amigo Paulo Roberto, muito obrigado pela sua presença. Uma alegria enorme tê-lo aqui conosco. Sempre sob sua orientação. Não, sempre sob sua inspiração. Muito obrigado. Obrigado.